Melodia. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Estamos de volta. Hoje, quinta-feira, 18 de setembro. O debate volta com um tema importante para ser discutido à luz da Bíblia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 18 de setembro é dia dos símbolos nacionais. Pois é, a bandeira nacional, as armas nacionais, o hino nacional e o selo nacional. Além da... Pois é. Então tá aí, dia dos símbolos nacionais, 18 de setembro. Lembrando que ao vivo estamos também no Instagram e também no Facebook. @Melodia Conquista para você ouvir, assistir, participar. Fique à vontade. Bom, na manhã desta quinta-feira recebo o pastor Orlando Filho. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, ouvintes da Melodia, pastor Monel, pastor Davi. Satisfação estar aqui nessa quinta-feira abençoada para falarmos das coisas de Deus. Conosco também o pastor Manuel Cavalcante. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Davi, pastor Orlando. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia. Bom dia, pastor Gilaelson, companheiros da mesa. Eu aqui bem acompanhado hoje, né? Só aumentou minha responsabilidade. Quero mandar um abraço para a equipe da Ótica da Gente. Amém. Preço, qualidade e ótimo atendimento. Então, eu fui bem atendido e só posso falar bem, né? Ótica da Gente fica na rua Ascendino Melo. E aí você pode também entrar em contato com o pastor Orlando, que é o proprietário, e responde pela Ótica da Gente. Amém. Distribuidor exclusivo da marca Corcel. É verdade. Marca de óculos. E eu posso passar a tarde para pegar o cachê? Pode. Fica à vontade. Pastor Davi, na verdade, ele é da gente, é dele também. Isso aí é os 15 anos de casa que ele se vale. Aí tem crédito de sobra. Pode tudo. Eu acho que já tem um foro privilegiado. Se eu não tiver moral para fazer um comercial aqui, eu tô... Muito bem, vamos iniciar o debate orando. Eu vou pedir ao pastor Davi que apresente este momento ao Senhor. Amado Deus e Pai, aqui estamos para te agradecer, muito mais do que pedir. Obrigado por mais um dia. A tua misericórdia se renovou mais uma vez nesta manhã. Obrigado, Pai. O vocabulário é pobre para descrever a gratidão que vai no nosso coração, mas queremos nesta manhã, Senhor, te pedir, contemple a gratidão do nosso coração, porque o Senhor conhece todas as coisas. E quanto a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, que sejam todas elas abençoadas por meio da tua palavra, porque ela é a verdade. Assim oramos com gratidão e fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ao caso comum, abrindo aspas aqui, tá? Estou afastada do Senhor e com a vida toda enrolada.
Quero voltar ao caminho da verdade, mas não sei como sair do embaraço em que estou. O pecado me prende de tal forma que olho ao redor e não vejo solução. Fecha aspas. Quanto custa abrir mão do pecado? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Tem um custo abrir mão do pecado, pastor Orlando? Se tem, quanto custa? O pecado é um fator que persegue o homem desde o seu nascimento, né? Posso assim dizer, porque nós temos essa natureza pecaminosa, inclinada para o pecado todos os dias de nossas vidas. Contudo, o Senhor nos ensina que nós podemos vencer, que nós podemos lutar contra e vencer com Ele estando em nós. Então, o custo do pecado já foi pago por Jesus na cruz, da morte eterna, tudo aquilo o Senhor já pagou por nós, mas a nós cabe agora mantermos essa luta diária, ou seja, abrirmos mão de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de tudo aquilo que nos impede de estarmos mais próximo dele. E esse custo é a nossa carne, são os nossos desejos pessoais, são os anseios humanos, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso conduzir, a nossa forma de se portar na sociedade. A sociedade, ela observa muito os atos nossos, sobretudo aqueles que professam a fé cristã. Parece que quem não professa a fé cristã tá livre de qualquer julgamento ou julgamentos alheios. Mas quando nós professamos, nós dizemos que somos de Cristo, que nós somos representantes dele aqui na terra, nós elevamos ainda mais a responsabilidade. E se é que a gente pode dizer sobre custo, está o custo de abrir mão daquilo que satisfaz o nosso eu, a nossa carne. Jesus, quando estava com a mulher samaritana, ele fez uma alegoria acerca da sede, acerca da água, né? E ele disse assim: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, quando nós estamos em Cristo, nós não vamos ter mais sede pelo erro, pelo pecado, não vamos ter mais aqueles desejos, porque você está se santificando. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, de uma forma lógica e natural, nós nos afastaremos daquilo que nos afasta dele, que são os erros, são os desvios, as falhas, o pecado, que esse mundo todo dia bate às nossas portas para nos oferecer, para nos tirar da presença do Senhor. Então, tem pessoas que têm fome, mas fome de quê? De carne, fome de arroz, de feijão, fome da palavra do Senhor, fome de cumprir um chamado, ou fome de fazer realmente prevalecer os desejos humanos e passageiros aqui dessa terra. Então, a batalha que esta ouvinte comum está enfrentando aí, talvez seja uma batalha comum de muitos ouvintes que estão nos escutando nessa manhã, que luta para buscar o Senhor Jesus, mas está com a vida toda enrolada, assim ela diz, né? Toda complicada, toda embaraçada, que eu acredito que não exista impossibilidade para Deus para que ela possa alcançar essa misericórdia e ter uma vida realmente em santidade, uma vida mais próxima do Senhor. Mas vai precisar dela um posicionamento, vai precisar dela o custo de mortificar esses desejos, de entender o que ela quer, a vida eterna ou não. Qual é o desejo dela? A gente tem decisões que a gente precisa tomar todos os dias em nossas vidas, e essa decisão é a decisão mais séria. O que nós queremos que aconteça conosco após a morte, ou se o Senhor Jesus voltar? Qual é a decisão que você quer? Isso aí é um custo que você deve pesar na balança, não somente para você, mas para aqueles que estão à sua volta, que dependem de você. E como eu li hoje de manhã, uma dessas frases aí que as pessoas escrevem, né? Ela disse assim:
Sabia que você influencia pessoas que fingem não te ver? Então nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha, pastor Davi, né? E tem pessoas que fingem não nos ver, mas são influenciadas por aquilo que nós fazemos. E é esse posicionamento que a gente precisa ter na nossa caminhada cristã ou na nossa sede por Cristo, que deve ser diariamente. Muito bem, o tema de hoje: quanto custa abrir mão do pecado? Eu quero ler o texto aqui, pastor Manuel, e o senhor vê o que esse texto tem a ver com o tema de hoje, e aí o senhor comenta pra gente. Mas em Lucas 9:23 diz assim: e Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que tem a ver esse texto com o tema de hoje, pastor Manuel? Se nós vamos tomando uma decisão de nos afastarmos do pecado, a única possibilidade que nós temos de vencer o pecado é por meio da obra de Jesus, né? Então é Ele que nos garante essa vitória, né? Paulo, ele, ao longo do texto, por exemplo, em Romanos, capítulo 7, capítulo 8, ele vai mostrar isso, né? A lei pela lei nós não conseguimos superar o pecado. Por nós mesmos, tão pouco, porque Paulo diz ali que nós fomos vendidos como escravos ao pecado, nós estamos escravizados pelo pecado. Então, por nós mesmos, nós não conseguiremos nos libertar. A lei nos mostra que nós somos pecadores, ela não nos liberta, né, do poder do pecado. Só quem faz isso é Jesus Cristo, né? No finalzinho ali do capítulo 7, quando Paulo exclama, né, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte, né, dessa morte, né? E a resposta mesmo que ele dá é graças a Deus por Jesus Cristo, né? Então a resposta para esse nosso clamor em relação a esse aprisionamento que nós vivemos em relação ao pecado, Paulo ali vai falar da carne, né? Essa nossa tendência na nossa natureza de pecarmos, é a obra de Jesus Cristo. E Jesus, nesse texto de Lucas, ele vai deixar também muito claro: quem quiser segui-lo vai ter que pagar um preço, né? Vai ter que tomar a sua cruz. É um processo de negação a nós mesmos, né? Porque afinal de contas a carne faz parte do nosso eu, da nossa natureza, né? Nós estamos lutando contra nós mesmos, contra os nossos desejos, contra a nossa inclinação para o mal, a nossa inclinação para o pecado. Então, no final de tudo, o grande inimigo, ou um dos grandes inimigos que nós temos nessa vida, somos nós mesmos, né? Nós enfrentamos a nós mesmos, porque a carne faz parte dessa nossa estrutura, né? Então, é um contínuo processo de autonegação, né? De você lutar contra si mesmo, numa busca, né, de continuar ali no caminho, né, seguindo a Jesus Cristo, assumindo as nossas lutas, a nossa cruz, levando a nossa cruz nesse processo de negarmos, né, as nossas tendências ao mal e seguirmos em frente. Não é um processo fácil, é doloroso, é complicado, é difícil, né? Muito labor, muita luta, mas que nós temos ao nosso lado, né, toda essa obra do Senhor Jesus, o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo. Nós tendo o Espírito em nossas vidas, nós vamos conseguir, né, vencer essa luta contra essa parte do nosso eu, que é a nossa carne. É isso que Paulo vai nos ensinar, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8 de Romanos, né? Então, o preço que nós temos a pagar a seguir a Jesus Cristo não é fácil. Eu não concordo com alguém que diga que vida cristã seja coisa simples e fácil, não é. O próprio Jesus está dizendo aí que é um processo de levar cruz e de negar-se, né, a si mesmo. Então, não é um processo fácil, não é um processo simples, exige luta, exige disposição, mas que nós temos, né, em nosso ser o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Muito bem, pastor Davi Amâncio, é interessante, né, que Deus pede ao homem nesse processo de reaproximação de Deus com o homem, e a proposta, né, do Evangelho, Deus pede
que ele abandone aquilo que ele mais gosta de fazer, que é o pecado, mas, sobretudo, aquilo que lhe domina, né? E isso, no dia a dia, pastor Davi, quanto custa? Depende do valor que o pecado tenha para o sujeito. Depende muito do fascínio que ele exerce sobre o indivíduo. Porque existem pecados que não dão trabalho para você abrir mão, para o exercer do negar-se a si mesmo. Né? Você renuncia sem muitas dores, mas ao passo que outros dão mais trabalho por conta desse valor que tem. Entendeu? Então, quanto maior o valor, isso responde à pergunta inicial, quanto custa? Depende do valor que ele tem para nós. Abrir mão de Isaac não foi fácil para Abraão, certamente. Né? Depois de 25 anos esperando aquele filho, agora o filho chega, Deus espera crescer e pede. E quem vai matar ele? Né? Então, depende muito do que é o meu Isaac. Depende muito. Porque é aí que está a moral da história. Satanás não vai lhe oferecer machixe se você gosta de quiabo. Entendeu? O negócio está aí. Então, é muito importante que a gente pense também que, ao contrário do que parece, pecado é invisível. Aquilo que você vê não é o pecado, são as consequências do pecado. Eu nunca vi, por exemplo, a cara do orgulho, da vaidade. Entendeu? Então, o nosso desafio é porque estamos lutando contra um inimigo que é invisível e está entranhado em nós. Satanás não precisa fazer muito, porque ele já fez lá no Éden. Agora ele só faz tentar, a partir do que ele implantou no ser humano. Então está em nós esse desejo, né? Por exemplo, o que é vaidade? É tudo aquilo que começa e tem fim. Aí você persegue o alvo, passa por cima de qualquer coisa para obter e depois que tem, perde o interesse. Isso é vaidade. Então, é importante pensar que esse é o primeiro aspecto do pecado, que é essa pluralidade, mas ainda temos um outro desafio, que é o pecado singular, que é sobre o qual o publicano disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, o homem não é pecador porque peca, peca porque é pecador, né? E nesse sentido é importante que, ao invés de se tornar um pecador lutando para ser santo, eu me torne um santo lutando contra o pecado. Porque ser pecador lutando para ser santo cansa. Lutero passou por isso. Ele entrou em processo de exaustão de um jeito, porque ele não batia a meta, ele não conseguia atingir o alvo. Até que ele entendeu que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, aí ficou mais fácil, mas ele vivia atormentado, porque ele não conseguia bater a meta e o inimigo fustigando ele, apresentando a ele pecados que ele já tinha cometido e que ele achava que tinha resolvido e parecia que não tinha. Tanto que ele escreve um livro, Nascido Escravo, que é um livro que eu recomendo. Mas então, é importante a igreja começar a rever essa questão, porque talvez a gente, ao invés de ter aqueles paladinos da moralidade, que acham que conseguem viver sem pecar, e ainda pregam isso, aceitar que nós somos pecadores. Arrependidos, sim, mas somos pecadores. E que o pecado no plural é como cabelo, barba e unha. Se não cortar, cresce. Eu cortei minhas unhas, não fazem 15 dias, e as minhas unhas, ontem eu tive que cortar, antes de ontem eu tive que cortar novamente. Periodicamente eu tenho que fazer esse trabalho. Então o pecado no plural é assim. E o pecado singular, que é essa natureza pecaminosa, nós só vamos nos libertar disso quando atravessarmos os portais da glória. Não adianta. E eu lamento que nós
nos legaram uma teologia que não ajudou muito. É por isso que qualquer classe pode pecar, menos crente. Pastor, pior ainda. É assim que diz que é crente? Por causa do discurso que nós tínhamos. Eu conversava outro dia com a minha esposa sobre Jonathan Edwards, que pregou o sermão famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele só esqueceu de uma coisa, que ele também era um pecador na mão do mesmo Deus irado. Ou seja, essa discriminação que fizemos ao longo da história, isso não ajudou em absolutamente nada. Nós temos aquela mania de sempre apontar o pecado dos outros. Do né? outro, É a capa de super-homem que muitos líderes gostam de colocar, né? Como se fosse diferente dos demais humanos que todos somos. Né? Isso. Até Paulo. As pessoas não falam que Paulo, por exemplo, disse: não que eu tenha alcançado a perfeição. Ou seja, ele está dizendo que não alcançou. E eles não falam dessas coisas. Por exemplo, que Paulo disse que lá na Ásia teve tribulação tão grande que chegou a desesperar da própria vida. Pensou em morrer, né? E, aliado a isso, a gente tem também a questão do... Essa humanidade, né? Do envolvimento, né, pastor? O quanto de envolvimento que a pessoa tem, o quanto de aprisionamento, né? Acho que a sua fala foi nessa direção mesmo, né? Isso, porque está escrito, e aí a grande beleza da graça é fazer isso conosco, né? Por isso que Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E essa liberdade pressupõe responsabilidade. Nos libertar do domínio, o domínio do pecado. Então hoje nós não somos mais escravos, não temos aquela compulsão pelo pecado. Eu peco porque não tenho outro jeito. Não, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês estão agora debaixo da graça de Deus. A graça é libertadora. A graça, não a graça irresponsável, a graça barata, né? Porque senão a gente fica equivocados com a graça. Mas a graça de Deus mesmo, por meio de Cristo, nos liberta do domínio do pecado. E nesse sentido, vale dizer que é como o vírus HIV. O medicamento que nós temos hoje combate a carga viral. Ou seja, impede que o vírus se prolifere. Embora não mate o vírus original, mas combate a carga viral. O sangue de Jesus faz isso. Combate em nós a carga viral do pecado, impedindo que isso se prolifere e tome conta a ponto de não termos a menor noção do que estamos fazendo. E aí, eu gostaria muito que nas igrejas a gente pudesse aprofundar a questão da doutrina do pecado, porque se você não compreende essa doutrina, você não compreende a graça. Um é pré-requisito para o outro. A Elizabeth Rudinesco disse que no seu livro A Parte Obscura de Nós Mesmos, na parte mais íntima, mais obscura de nós mesmos, tem verdades que não querem ser incomodadas e elas vão ficar ali. Isso é porque, gente, o pecado vai fazer com que a gente tenha essa blindagem para manter aquilo tão guardado a ponto de aquilo ficar ali, e circulando em nossa mente, né? Então isso é muito interessante e eu quero dizer que é uma pauta urgente da igreja, a doutrina do pecado, pauta urgente, principalmente nessa época que estamos vivendo, que o pecado dispõe de recursos que não tinha. Nós estamos vendo o pecado multifacetado agora, multifacetado. Então, é pauta urgente para a igreja. Muito bem, 11 horas e 31 minutos. Vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia.
WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Pode curtir, pode compartilhar. Pode seguir, pode comentar. Tá bonito de ver todo esse engajamento. Pra melhorar a conquista, tô dentro. Se o assunto é merenda e o transporte que leva meu filho pra escola, asfaltar a avenida, reformar o campo que eu jogo bola, discutir a saúde, a estrada que leva a desenvolvimento. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Você pode ficar por dentro do trabalho da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista nas redes, no YouTube, pelo site oficial da Câmara e acompanhando as sessões todas as quartas e sextas pela Rádio Câmara 90.3 FM ou presencialmente. Com tantas formas de participar dos assuntos mais importantes da cidade, não tem como você ficar de fora. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo bem da nossa gente. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Voltamos, 11 horas e 36 minutos na Melodia. Quanto custa abrir mão do pecado, hein? É o tema de hoje que nós estamos aqui em discussão. Na mesa conosco o pastor Orlando Filho, também o pastor Manuel Cavalcante e o pastor Davi Amâncio. Muito bem. Ô, pastor Orlando, quando a gente fala de abrir mão, né, do quanto custa o pecado, será que às vezes esse preço, ele é muito alto que a gente não quer pagar ou não consegue pagar? Como é que é essa questão aí, né? No caso do jovem rico, por exemplo, ele não quis pagar o preço, foi isso? Ele ficou triste, diz a palavra do Senhor, né? Foi embora porque Jesus pediu que ele vendesse tudo que ele tinha e o seguisse para ter a vida eterna. Então o que a gente observa? O coração dele, né? A mente dele, como o pastor Davi colocou muito bem no início da sua primeira fala, né? O valor dele ou do pecado dele estava com o coração tudo ali naqueles bens, né? Então, para a pessoa que maximiza o seu pecado, as suas falhas, os seus erros, realmente o valor fica muito alto.
E para esse jovem ficou tão alto que ele preferiu sair e não atentar para aquele ensino do Senhor Jesus, para aquele princípio, para aquele conselho, para aquela forma de alcançar a vida eterna. Ele não entendeu que aquilo ali de nada valeria diante da eternidade que o Senhor estava oferecendo. Então, existem pessoas que colocam realmente as coisas passageiras desse mundo, né? As posses, a questão emocional, enfim, aquilo que tem enraizado a sua vida aqui nessa terra, em um valor mais alto do que o Senhor Jesus pagou por nós e propõe como salvação para nós todos os dias. O jovem rico é uma dessas pessoas, né, que superlativizou as suas posses e entendeu que aquilo ali tinha mais valor do que a eternidade que o Senhor estava oferecendo. Ali estava o seu pecado, no seu orgulho, na sua avareza, né, nesse sentimento realmente de posse pelas coisas passageiras desse mundo, que não é incomum de vermos nos dias atuais. Pessoas que valorizam mais o poder, mais o status, mais as coisas do que as pessoas, né? E aí coloca as pessoas como números e não corações. E eu acho que é isso que Jesus estava tentando ensinar também para aquele jovem, né? Números passam, mas o coração não. E ele olha para o nosso coração. Ele não olha para o nosso RG. Ou melhor, para o nosso CPF, né? Que agora o RG não vai ter mais, é CPF. A nova identidade, né, pastor Manuel? Então, ele não olha para os nossos números, para aquilo que a gente pode oferecer para ele, mas para as nossas mazelas, para o nosso coração, para o nosso propósito diante dele. Então, o vício leva a pessoa realmente a superlativizar e a dificultar essa aproximação do propósito do Senhor, achando que não haverá mais forma nem capacidade de vencer o pecado e de ter uma vida santa. Nós temos essa possibilidade em Cristo Jesus, e a Bíblia nos assegura disso, né? Que se nós conhecermos a palavra do Senhor, se nós tivermos entendimento do que o Senhor está falando conosco, nós verdadeiramente seremos livres. E se formos livres, nós seremos aprisionados pela palavra do Senhor. Muito bem, 11 horas e 40 minutos. Pastor Manuel, está muito claro nas Escrituras que esse chamado o pecado trata-se da natureza humana, né? Ela é chamada de o pecado. E esses erros que a gente comete, chamado pecados, seria fruto dessa natureza, tudo que ela produz. Mas quando a gente fala assim, deixar o pecado, parece que aos desavisados pode soar como uma decisão que eu tomo aqui. Levantei hoje com o olho ardendo, por exemplo, deixei. É como se fosse simplesmente uma decisão humana que não implica em uma ação de Deus. Como é que funciona o abandono do ser humano ao pecado? É ele que decide por ele mesmo, deixei o pecado e acabou? Ou é uma ação divina que juntamente com ele ocorre esse processo? Como é que é? Veja só, se fosse só depender de uma mera decisão nossa, a princípio seria um negócio fácil, né? Eu decido, pronto, acabou, não quero mais. A coisa não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. A Bíblia vai nos ensinar que nós estamos, do ponto de vista natural, nós estamos, somos escravos do pecado. Nós não temos vontade própria. A nossa vontade, ela foi capturada pelo pecado. Nós não temos essa autonomia para dizer não a ele. Por isso que Jesus vai dizer, não é? Que ele é quem liberta, não é? Se não for por ele, não há como nós nos tornarmos livres do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Os judeus, quando ouviram aquilo dali, não, mas nós somos filhos de Abraão, como se fosse privilégio, né? Nós não temos isso daí. Aí Jesus diz, não, é o Filho quem liberta, né? Se eu não libertar, não tem como. Então nós não temos essa vontade própria, porque o pecado aprisionou
a nossa vontade. Então precisa de uma ação de Deus para nos libertar. E a obra de Jesus Cristo cumpre justamente esse objetivo. Se não fosse por Jesus Cristo, nós continuaríamos escravos do pecado, né? Rendidos a Ele. Não teríamos como nos libertar, não haveria meio. Então Jesus é o único meio para que nós nos libertemos disso daí, né? A Bíblia, a teologia cristã tem expressões, né? Nós somos redimidos, né, do poder do pecado, né? Aquele sentido de, na cultura da antiguidade, né, de alguém comprar um escravo. Então está sendo libertado, alguém comprou você, ele te libertou, né, daquela situação. Jesus Cristo fez isso, né? Então há uma ação divina nisso daí. Ao mesmo tempo, a Bíblia, e aí eu recorro novamente ao capítulo 8 de Romanos, né, quando Paulo fala ali de nós vivermos para o Espírito. Quem vive para a carne vai colher morte, mas quem vive para o Espírito colhe vida. Né? Então, ao mesmo tempo, nós devemos buscar viver uma vida de maneira que o Espírito Santo haja para nos fortalecermos. Aí vem aquela velha figura, né, uma figura de linguagem de duas naturezas que estão em nós, né, o espírito e a carne. Nós vamos alimentar qual? Né, nós vamos fortalecer qual? A recomendação bíblica é para que nós vivamos pelo espírito. E assim a carne vai sendo, vai tendo a sua força reduzida. Né? Nós nunca vamos fugir, aí o pastor Davi já afirmou isso. Aqui nesta vida aqui, nós nunca conseguiremos fugir completamente da carne. Isso é um processo lá para a vida eterna, não aqui neste mundo. Né? Mas nós vamos ter, e Deus nos deu isso, né, através de Jesus Cristo, o poder de dizermos não ao pecado. Então, nós não nos acostumamos mais com o pecado. Né? A partir do momento que nós somos alcançados pela graça de Deus, nós ficamos incomodados com o pecado, com a presença do pecado em nossas vidas. Né? O final do capítulo 7 de Romanos, Paulo está desesperado ali pela situação que ele vive. O mal que eu sei que não devo fazer, esse faço. E o bem que eu sei que eu devo fazer, esse não faço, né? E miserável que sou, quem é que vai me livrar desse corpo, dessa morte? Né? Aí ele responde que é Jesus Cristo. Né? Então, Deus nos deu a capacidade agora de dizermos não ao pecado, mas isso não significa que nós não pecaremos mais aqui nessa vida. Não, nós ainda estamos sob a influência da carne e há uma tendência nossa que continua ainda na nossa natureza de errarmos, de pecarmos. Né? Então nós precisamos ter essa compreensão. Nós vivemos uma luta. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós estaremos em luta com nós mesmos contra a nossa carne. Né? Uma tendência para o pecado, ao mesmo tempo em que nós temos o Espírito, né, nos fortalecendo nessa nossa luta interna. Um cristão não se acostuma mais com o pecado. Muito bem, vamos falar dessa fase aí, pastor Davi Amâncio, de tudo bem, eu quero me libertar do pecado, mas e aí? Qual é a ação de Deus nesse processo? Ou é só eu mesmo que tenho que agir? Nós temos um episódio nas Escrituras que é o pai daquele menino que estava endemoniado. Jesus falou para ele assim, se você pode crer, tudo é possível que crê. E aí ele começou a chorar e disse, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Pastor Davi Amâncio, como é que é? Eu vou me libertar do pecado. É eu sozinho? Deus faz alguma coisa? Como é que é? Sozinho não, porque nós não somos autolimpantes. Tem uma dízima periódica aí, sutil, mas tem. É porque todos nós somos cegos, né? Quando o assunto é entender as razões de Deus. Como se dá determinada... Então essa é a dízima periódica, é a nossa parca compreensão das coisas. Só Deus conhece tudo antes de tudo. Agora, eu vou apontar aqui algumas possibilidades para que haja arrependimento. Ou a pessoa manda um SOS para o céu, ou alguém mandou um SOS. Oração. Ou em terceiro lugar, ou a pessoa pediu, ou alguém pediu, como foi o caso de Sodoma e Gomorra,
que Abraão intercedeu, ou alguém intercedeu, como foi o caso de Amós, que de profeta virou sacerdote. Poupa, Senhor, como escaparão, visto que são tão pequenos, que ele está mandando um SOS para o céu, pedindo a Deus para poupar Israel. Ou então o próprio Deus, no seu beneplácito, que é bel prazer de Deus, ele resolve simplesmente fazer o camarada cair em si, que é a melhor queda que existe. É quando eu caio dentro de mim. É Deus derrubando a gente. Pronto. Essas três maneiras acontece então o retroceder. A conversão, que é o retorno. Pronto. E fora isso, ainda tem uma outra situação. Uma outra situação. É quando uma pessoa pode querer, mas não consegue se arrepender. Foi assim com Ofni e Finéias. Não se arrependeram porque Deus os queria matar. Olha que coisa. A sentença já tinha saído e eles não sabiam. Estavam mortos, porém vivos. Ou vivos, porém mortos, né? Então, nesses casos que nós elencamos aqui, nós percebemos que o protagonismo é todo de Deus. E nem por isso ninguém vai poder chegar no inferno e dizer, eu estou aqui porque Deus não me quis. Não, porque sempre haverá oportunidade para emergir daquela condição. Deus sempre vai dar alguma oportunidade para que a pessoa consiga emergir daquela condição. E como é? Falando com a pessoa, avisando. Não é? Tem as placas de sinalização, tem tudo. Então ninguém, nós nesse sentido, somos indesculpáveis. Somos indesculpáveis, ou seja, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, não tive chance de me arrepender. Não. Além de tudo, Deus ainda colocou um dispositivo, que é a consciência, que é a voz secreta da alma, que aprova ou reprova o que a gente faz. Um dispositivo colocado por Deus, que dizem que fica no lobo frontal. E eu nem sei se não foi por isso que Uzias pegou uma lepra na testa. O sacerdote falou, não entra aí não, moço, não cabe a você entrar aí. Aí é só o sacerdote. Ele, de repreendido, resolveu repreender. Ele repreendeu o sacerdote. Vocês parem com isso, senão eu vou matar vocês, viu? Entrou. Quando ele entrou, saiu uma lepra na testa. Por que não no braço? Na testa. Então, quando eu olho esse texto, eu penso que tem um fundo de verdade nessa região aqui, para que ela seja a parte onde abriga a consciência. Sabe? Lobo frontal. Mas, fechando aqui, sei que fui prolixo, não acontece sem uma ação do Espírito Santo, porquanto é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu estou entendendo que para o ser humano se libertar do pecado, o caminho é buscar a Deus. Buscar a Deus. E de todo o coração para ser achado. Para Deus se deixar ser achado. Então, ele não vai conseguir... Eu decidi hoje, acabou, pronto. Não funciona assim. Inclusive, eu me lembro de uma pessoa que eu falei para ela, tem que ter um preparo, tá? A pessoa falou assim, eu já nasci pronto. Já nasci, eu falei, eita! Isso é diferencial. Ô, pastor Davi, então eu acho que não é demais dizer que nós não temos essa capacidade. Nenhuma. Por nós mesmos de absolutamente nenhuma. Se livrar do pecado. Nós perdemos a habilitação para dirigir a vida lá no Éden. O Paulo disse que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto tem vontade própria? Não tem. Ele nos deu vida. Pronto. E a palavra ali em Efésios é alienados, viu? Separados de Deus. É a única vez que aparece em uma epístola paulina a palavra alienação. Ô, pastor Orlando, é interessante que esse texto que eu citei aqui, do pai do menino endemoniado, Jesus diz para ele, olha, se você tiver fé, tudo é possível que crê. Aí ele começa a chorar, né? Ele diz assim, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A incredulidade é um pecado terrível, Sim. porque ela afasta o homem de Deus e complica, né, a bênção da salvação.
Mas assim, então ele tem ali tanto a fé quanto a incredulidade ao mesmo tempo ali, né? Mas aí ele pede ajuda a Jesus, né? Interessante, né? Não, é um ato nobre dele. Primeiro que ele está revelando seu coração, está expondo a sua falha, o seu pecado, né? E clamando por uma ajuda. O pastor Davi e o pastor Monel foram muito cirúrgicos quando eles falaram, e o pastor Davi enfatizou a questão do arrependimento, né? Então, quando você expõe o seu erro, a sua falha, aquilo que está impedindo de se aproximar do Senhor, eu acho que é o primeiro ponto para o Espírito Santo começar a fazer uma obra. É quando há um reconhecimento. Ele está reconhecendo a sua incredulidade e com fé pedindo ajuda a Deus, né? Pedindo ajuda ao Senhor. Então, esse fator na vida de qualquer ser humano, eu acredito que seja aquilo que nós podemos dizer de uma forma assim comum, que amolece o coração de Deus, né? Quando ele vê esse coração quebrantado, rasgado, falando: Senhor, me ajude, porque de mim mesmo eu não consigo, eu não conseguirei, né? Então o jovem, ele está não somente mostrando a sua incredulidade, mas falando que ele precisa de um auxílio, né? Precisa de um auxílio. E com fé, acreditando que ele pode ser liberto. Esse relato, pastor Gilaels, traz para nós o entendimento dessa dependência que nós somos e seremos durante toda a nossa vida, de Deus e do próximo, porque a convivência com a comunidade cristã também nos ajuda a vencermos esses desafios. E eu sei que o pastor Davi, como psicólogo, ele tem muitas bases bíblicas e psicológicas para esse entendimento também, pastor, dessa convivência, né? Porque por mais que a gente tenha, que a gente busque, como o senhor falou, esse arrependimento, essa ação do Espírito Santo em nós, mas a convivência interpessoal com pessoas da mesma fé ou uma fé mais fortalecida que a nossa vai nos ajudar muito a vencermos esses pecados. É aquela questão da comunhão, do partir do pão, né? Da convivência, do abrir o coração, né? Enfim. E aí eu sei que vai para outras linhas da psicologia aí, da terapia, enfim. Mas a ação do Espírito Santo é essencial. E esse jovem aí traz esse entendimento também, de uma confissão, de um rasgar coração, de uma exposição, uma alta exposição daquilo que ele precisa vencer para ele ter esse domínio, né, do Senhor Jesus sobre aquela área mais falha na sua vida, aquela área que tem impedido ele realmente de ter essa santidade, de ter essa proximidade. A psicologia, ela trabalha bastante. Agora, o que me impressiona é a Bíblia chegar primeiro, dizendo que aquele que se isola se insurge contra a sabedoria. Verdade. Ou seja, está dizendo: ninguém chega a lugar nenhum sozinho, rapaz. Ninguém chega. Não é? Então, a vida em comunidade, a vida em família é importantíssima, porque o ser humano é um ser social. Do contrário, você fica alienado da espécie. Tá. Interessante, porque assim, é bom que se esclareça, né, isso, pastor Manuel, que nós não temos poder nenhum para lutar contra o pecado. Só teve um que venceu o pecado, né? Acho que a gente vai desaguar aí, né? E talvez quando a Bíblia manda largar o pecado, não está prevendo você tomar aquela decisão de cabeça. Tem gente que diz assim: no meu caso foi a opinião, eu dei uma opinião e acabou, né? O antigo falava muito isso. Mas atitude. Atitude, né? Atitude. Mas assim, em relação ao pecado, tem que ser por ele, né, pastor? Tem. As palavras de Jesus para os judeus, quando ele diz: olha, quem comete pecado é escravo do pecado. Quem está falando isso não sou eu, não é o pastor Davi, não é? Não, é Jesus. Jesus está afirmando isso. Olha, quem comete pecado é escravo do pecado. Escravo tem vontade própria? Não tem, pastor Orlando. Então ele vai ser mandado, é um pau mandado, né? É verdade. Ele vai ser um pau mandado do pecado. Aí o próprio Jesus mostra qual é a saída. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando alguém diz assim: não, eu tomei uma decisão de não pecar mais e consegui. Como foi que você chegou a esse desejo?
no mínimo, Deus já estava trabalhando aí, moço. Né? É como alguém diz também, a gente costuma dizer, eu aceitei Jesus. Rapaz, foi Jesus primeiro que nos alcançou, trabalhou em nosso coração para a gente ter esse desejo de buscá-lo. Então não fomos nós, né? Deus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, né, ali de maneira a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não temos essa vontade própria, nós não temos essa capacidade de dizer, olha, hoje eu tomo uma decisão, né, sozinho eu vou deixar de pecar. Impossível, impossível. Né? O único caminho é através da obra redentora de Jesus Cristo. Ele veio para fazer isso, para nos libertar, nos redimir dos nossos pecados. Né? Então não há outra saída. Se Deus não trabalhar na nossa vida, sozinhos nós não conseguiremos. Precisa ter o Espírito Santo atuando, precisa ter Deus agindo de maneira que nos ajude a nos libertar disso. Né? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Né? Morto não tem vontade própria, morto não toma decisão, morto é ressuscitado. E o único que consegue ressuscitar é Deus. Né? Então é essa saída que nós temos, é através de Jesus Cristo. A obra dele foi toda com esse objetivo, de nos libertar do poder do pecado. E é interessante, dá um bom tema para um novo debate. Quantos de nós, pastores, queremos fazer a obra de Deus? Tentando convencer as pessoas. Pois é. E isso esgota. Se esgota. Entendeu? Se nem a gente, nós conseguimos, quanto mais o povo. A nossa tarefa é simplesmente pregar e anunciar. Quem convence é Deus através do Espírito Santo. Você morre. Exato. Você pega um estafa aí e não consegue. Aí eu preciso me lembrar disso frequentemente. Sim. Porque a gente incorre naquele erro de querer que as pessoas entrem aqui no caminho, anda nele. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. E os alvos de salvos no final do ano? Vamos ter 100 pessoas convertidas no final do ano. Quem sou eu para determinar isso? E os projetos de vida? E os cultos? Culto do Espírito Santo? Culto da libertação. Tudo. A gente incorre nesse erro. Então, dá um bom debate isso aí. Porque a gente às vezes incorre no erro de querer fazer a obra de Deus. Dietrich Bonhoeffer resolveu parar Hitler. Ele decidiu fazer a obra de Deus. Aí quem morreu foi ele. Hitler matou ele. Quer dizer, a obra de Deus quem faz é Deus, moço. Quem faz é Deus. Muito bem, gente. 12 horas, quero agradecer os nossos debatedores. Obrigado, pastor Orlando Filho, também o pastor Manuel e o pastor Davi Amanso pela colaboração. Aos nossos ouvintes, aquele agradecimento. Obrigado pela audiência. Minha esposa, um beijo para ela, né? Para valorizar, inclusive, a audiência dela. Sim. Né? Verdade. E botar uns gravetos aí também, né? Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas. E o debate fica assim: amanhã, sexta-feira, 19 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.